Então, irmãos, olá, como vão? Bom estar com vocês, mesmo à distância, né? Espero que todos estejam com saúde, com paz no coração, com alegria. Desejo que estejam bem e sejam quais forem os problemas que porventura estejam passando, confiem no Senhor, porque Ele só nos faz bem. Ele nos ama, se preocupa conosco e, a despeito das lutas da vida, das vicissitudes da vida, Ele está conosco. Está comigo, está com você, aonde você está, o Senhor está contigo. Amém? É bom falar com vocês e eu queria fazer uma breve leitura, depois fazer uma oração. Obviamente, se você quiser acompanhar, se não, vou estar lendo, você pode anotar e ler depois, porque o que eu tenho para a igreja hoje é uma palavra de Paulo, que escreveu à igreja em Filipenses, no capítulo 2, e fala do desenvolvimento da salvação. Porque é bom entender isso. A salvação, ela é desenvolvida a partir do momento que abrimos o coração para Jesus e o recebemos como Senhor e Salvador, não é? Aí trabalhamos nela, acrescentando fé a cada dia, mudando de comportamento a cada dia, enfim, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, vamos sendo santificados. Então, Paulo fala aos Filipenses a respeito disso no capítulo 2 da carta aos Filipenses, a partir do versículo 12. Eu vou ler do 12 ao 16, sendo que o primeiro versículo eu vou pular uma parte que não se refere exatamente ao que vem depois, e sim ao que aconteceu antes. Então eu leria para você dessa forma. Assim, meus amados, o apóstolo Paulo falando, assim, meus amados, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Somente até aí, vamos fazer uma breve oração. Feche os seus olhos, eleve ao Senhor os seus pensamentos. Querido Deus e amado Pai, te louvamos, te bendizemos e te agradecemos, ó Pai, por esse dia que tivemos. Te agradecemos, ó Pai, pela saúde, pela vida, pela paz. Acima de tudo, te agradecemos pela salvação, pelo perdão dos nossos pecados. E te pedimos, Senhor, que nesta hora o Teu Espírito venha estar conosco. Não só sobre o pregador para falar, mas sobre todos os Teus filhos que estão ouvindo agora ou em outro momento qualquer, sejam tomados pelo Teu Espírito, a fim de compreender a Tua vontade para nossas vidas. Ajuda-nos e ensina-nos, ó Deus,
a boa e agradável forma de te servir, de te adorar e de viver e andar na tua presença. Porque é isso que desejamos, fazer a tua vontade, porque somos teus, comprados pelo sangue do teu Filho, de grande valor. Não tem medida, Senhor, o que o teu Filho fez por nós. Agora, Senhor, abençoa-nos em nome de Jesus. Amém e amém. Então, irmãos, o assunto é simples e objetivo, mas muito eficaz. Como eu disse antes, o apóstolo Paulo estava citando para os filipenses a unidade cristã na vida, estava fazendo exortação ao amor fraternal, falou muito do amor, e deu até o exemplo de Cristo com relação à humilhação pelo que Cristo passou, não apenas a morte em si, mas uma morte humilhante, chamada morte de cruz, porque é uma morte que qualificava o morto como maldito, né? O morto não, o sacrificado, né? Como maldito. Mas ele agora fala no ato de desenvolver a salvação. Você recebe, eu já disse isso lá na igreja algumas vezes, você recebe a Cristo como Senhor e Salvador, levanta a sua mão dizendo que aceita Jesus, e este é meramente um sinal de que você está crendo e aceitando. Obviamente, compreenda isso, se você estiver sendo sincero do fundo do seu coração, eu não duvido que se você morrer logo em seguida, esteja salvo. Pode compreender isso? O problema é que não morremos logo em seguida, via de regra, com raríssimas exceções, não é? Mas ali nós temos um sinal de que cremos, aceitamos. Esse ato de crer, a conversão, é praticamente instantânea. Agora é que nós vamos sendo transformados, nos é dado o direito de sermos feitos filhos de Deus, sermos feitos. Deus vai nos fazendo, vai nos tornando filhos de Deus à medida em que vai nos lapidando, à medida em que vai nos ensinando a palavra, através da sua palavra. Então nós vamos aprendendo certas coisas que antes não entendíamos como erradas ou como pecado, talvez, mas agora pela palavra percebemos que é pecado, que é errado, e aí vem esse complemento na nossa vida que é de renunciar àquilo que entendemos que é errado. Podem compreender isso tudo à luz da palavra de Deus. E isso redunda na santificação. E o Espírito de Deus nos ajuda nisso. Não é uma coisa que é feita com força própria, não. Tem que ter vontade própria, isso sim. Mas força vem do Senhor. A nossa força vem do Senhor. Então Paulo diz assim, meus amados, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. É desenvolvida, ou seja, é praticada, ela é cavada, assim como o garimpeiro cava o ouro, né? Ela é cavada, nós vamos forçando daqui, forçando dali. A palavra de Deus diz que é com força, é a força que se entra no reino de Deus. Ou seja, temos que fazer força física, no sentido de frequentarmos a igreja, no sentido de prestarmos atenção no que se ouve, no sentido de gastar tempo lendo a palavra de Deus, gastar tempo orando ao Senhor. Tudo isso é, de certa forma, humanamente falando, uma certa força que estamos fazendo. Mas Paulo manda fazer isso com temor e tremor. Podem compreender isso? Um temor respeitoso, um temor sabendo que estamos lidando com o Deus Criador de todas as coisas, com o Deus que nos formou no ventre da nossa mãe,
com o Deus que teve a capacidade, de certa forma até amorosa, de sacrificar seu filho por amor a nós. Não é um Deus qualquer, não é um falso Deus, não é uma imagem de escultura, não, é um Deus verdadeiro, atuante, praticante, criador de todas as coisas, que proveu a nossa salvação. Então tem que haver temor. Você tem temor quando chega diante de um deputado, diante de um senador, diante do presidente da República, você tem temor. Agora imagina Deus, que está acima de todos esses dito cursos aí que nós falamos, né? Deus, e é tremendo. O que ele decide, ele faz. E não tem papas na língua, não, ele fala a verdade. Então é com temor e tremor que Paulo nos orienta, né? Desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Por que isso? Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Por que isso? Não é nem só segundo a nossa vontade, não, é segundo a vontade dele. Mas por que isso? Porque ele conhece o nosso interior. Ele conhece a nossa seriedade. Ele está percebendo se estamos bem intencionados ou não. Ele está percebendo se estamos sendo sinceros ou não. Ele está percebendo se somos desejosos por mudanças de vida ou não. Será que eu não estou fazendo isso só para agradar a mamãe, ou papai, ou a esposa, ou o marido, ou filhos? Será que eu não estou fazendo isso visando qualquer outra coisa que não seja a salvação da minha alma? Então, ele percebe, porque ele sabe, ele conhece os nossos sentimentos, e ele precisa ver em nós sinceridade e desejo. É por isso que é segundo a sua, veja bem, segundo a sua boa vontade. E agora ele diz assim, o apóstolo Paulo falando, né? Façam tudo sem murmurações nem discussões. Crente não tem que estar discutindo nada, principalmente no que tange as coisas de Deus. Gente, Bíblia não se discute, Bíblia se obedece. Quando não entendemos exatamente o que estamos lendo, que isso é compreensível, não é comum, porque se somos sinceros, o Espírito do Senhor nos fará entender. Mas se ainda não estamos entendendo, há pessoas na igreja, como o próprio pastor ou outro alguém que tem essa capacidade de orientar. Via de regra, é melhor você procurar o pastor e pedir orientação. Várias pessoas lá na igreja, de vez em quando, me perguntam, pastor, isso assim, assim, o que quer dizer? E eu estou pronto sempre a informar e a dizer. Podem compreender isso? Não fiquem em dúvidas. Tenha consciência, tenha certeza que é para agir com consciência limpa, tranquila diante de Deus. Então ele diz, façam tudo sem murmurações nem discussões. Quer dizer, não tem que brigar por isso ou por aquilo, eu acho que... Você não tem que achar nada, nem você, nem eu. Nós só temos que achar na Bíblia o assunto que queremos. O resto é Deus que acha, e não nós. Para que sejam irrepreensíveis e puros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Veja bem, nós vivemos num mundo pervertido. Nós vivemos em meio a uma geração corrupta. O pecado ronda todos os lados. O crente é como que uma ilha, a ilha é cercada por todos os lados de água, e nós somos cercados por todos os lados de pecado, de coisas terríveis, de tentações.
temos que estar firmados no Senhor, temos que estar com a nossa mente voltada para as coisas de Deus, temos que ser sinceros. E ao menor deslize, nos arrependermos e nos consertarmos com Deus. Isso é que é importante. Há um ditado velho aí que diz que errar é humano, mas perdoar é de Deus. Veja bem, não vai muito nisso não. Errar realmente é humano. Mas se arrepender é necessário. Entendeu? Não é apenas errar e agora, alguém esclareceu e tal. Tem que se arrepender. E tem que dizer, perdoa, Senhor, perdoa isto. Deve citar o que você fez. Até para que o inimigo tome conhecimento que você não está de acordo com aquele erro. Você mudou a sua opinião, porque o Espírito Santo de Deus avivou você para compreender isso. Então, para que sejam irrepreensíveis, olha que coisa maravilhosa, irrepreensíveis, principalmente diante de Deus e diante de todos que nos cercam. Porque, veja bem, nós estamos vivendo em meio a uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Olha só, Deus nos quer também para isso, e principalmente para o adorar e para sermos luzeiros do mundo. Você já viu que você olha para o céu e você vê estrelas? Aquelas estrelas em meio a toda a escuridão, elas fazem a diferença. Os astros celestiais que Deus colocou como luzeiros do mundo fazem diferença. Você vê numa noite em que as estrelas estão cobertas pelas nuvens, nós não conseguimos ver, como é feio, como é escuro, como é sinistro. Imagina um mundo sem cristianismo. Seria um mundo sem temor, sem amor de Deus, sem nada. Seria uma coisa bruta, como já foi em certa fase da vida, vamos dizer assim. Então, amados, nós precisamos ser essas luzes, esses luzeiros nesse mundo hostil e corrupto que nós vivemos. As pessoas precisam, ao olhar para nós, ou ao falar conosco, ao negociar conosco, ou ao conversar conosco, em algum momento as pessoas precisam perceber que ali está um filho, uma filha de Deus, e não uma pessoa que julga como os do mundo. Podem compreender isso? Pode até não ser muito fácil, mas é viável. É o que Deus quer de nós. O apóstolo Paulo diz isso. Para que sejam irrepreensíveis e puros, veja bem, andar corretamente, com pureza, filhos de Deus inculpáveis, podem compreender também? Não é para carregar uma culpazinha lá escondida e tal, é inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Essa é a geração que nos cerca. Esse é o mundo no qual vivemos. Estamos cercados por isso, geração corrupta e pervertida, na qual, ou seja, no meio dessa geração, vocês brilham. Será que estamos brilhando mesmo, queridos? Brilham como luzeiros no mundo. Podem compreender? Precisamos brilhar. E agora, para terminar, o versículo 16 diz assim, preservando, veja bem, por que nós precisamos ser como luzeiros no mundo, nesse mundo pervertido, etc, etc. Preservando a palavra da vida, ou seja, preservando a palavra de Deus, preservando as sagradas escrituras, evitando tudo que nos possa contradizer,
Eu já ouvi, melhor dizendo, e vi ao vivo, né? Pessoas não crentes dizendo para algum crente assim, você faz isso assim, assim e diz que é crente. Você age assim assado e diz que é crente. Nem sempre eles, o mundo, tem razão. Mas em alguns casos, num, por exemplo, que eu vi, o incrédulo estava tendo razão no que estava falando. Porque o crente não fez aquilo que deveria ter feito. Podem compreender? O crente se exaltou, se irritou e até bobagens falou. Então, amados, não pode ser assim. Preservando a palavra da vida, assim no dia de Cristo. Ou seja, quando Cristo vier nos buscar, e no caso aqui de Paulo, eu estava se referindo a ele, quando Cristo vier buscá-lo, assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, meu Deus? Ele está abençoando, orientando, exortando a igreja em Filipe. Ele está falando aos crentes, os filipenses, e por tabela, vamos dizer assim, ele está falando a nós. E ele está pedindo para nós agirmos corretamente, como ele está orientando, para que o trabalho dele não tenha sido em vão. Para que o que ele viveu e sofreu pelo Evangelho não tenha sido em vão. Você pode até transferir isso para a sua igreja, seja você de que igreja for. Eu sei que a maioria que está me ouvindo são da nossa igreja, mas você pode ser de que igreja for. Mas ouça o seu pastor, preste atenção no que é pregado na sua igreja, para que o trabalho desses homens não seja em vão. Podem compreender isso? Nós temos que zelar para que os homens que sacrificaram, os evangelistas, as pessoas, enfim, que viveram o passado registrado, como está na palavra, para que possamos viver e aprender com eles, não tenha sido em vão. Paulo sofreu, Paulo apanhou, Paulo ficou preso, Paulo passou por tudo que você possa imaginar. E você que se diz crente vai deixar que isso tenha sido em vão? Se o pastor se sacrifica para estar lá pregando a palavra para você, os pregadores que vão na igreja pregar, vão lá pregar a palavra para você, às vezes num domingo gostoso para ir numa praia, num domingo gostoso para ir passear no campo, eles estão lá pregando a palavra para você, e você vai deixar que isso seja em vão? Aí a coisa é brava, porque isso aí faz parte de uma mesquinhez que o crente não pode ter. Amém? Então veja bem, preservando a palavra da vida, assim no dia de Cristo poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Todas as pessoas, e agora eu vou estender um pouco, além dos pregadores, todas as pessoas que trabalham na igreja estão dentro desse contexto. Seja os introdutores, seja os músicos, né? Os introdutores ficam ali recepcionando as pessoas com um certo carinho, com uma certa educação, com um certo zelo. Você vai deixar que eles façam isso em vão? Não comparecendo aos cultos e não honrando o trabalho deles? Professoras de escola dominical preparam a lição. Podem compreender isso? Aturam as suas crianças, eu digo aturam no bom sentido da palavra, aturam com prazer, com alegria, com paz. Porque criança é assim mesmo. Criança, marido chato
e mulher chata, a gente tem que aturar. Podem compreender isso? Agora você vai deixar que essas professoras de escola dominical façam isso em vão e não levar seus filhos à igreja para aprender as primeiras coisas da palavra de Deus? Os músicos, a pessoa aprende a tocar um instrumento, a pessoa ensaia, se sacrifica, como eu disse antes, podia estar numa praia, podia estar no campo, podia estar num jogo de futebol, mas está lá tocando, abençoando a obra de Deus e abençoando você, porque está tocando para Deus, mas guiando você nos louvores. E você vai deixar que isso seja em vão? O zelador, o pregador, as pessoas que fazem limpeza, todos os obreiros da casa de Deus, e até mesmo aqueles que não são obreiros, mas que se esforçaram em comparecer para fazer comunhão, para estar em comunhão contigo e cantar louvores ao Senhor contigo e se alegrar com Deus na tua presença e na comunhão contigo, você vai deixar que isso seja em vão? O apóstolo Paulo estava reclamando isso. Eu não quero que seja em vão a minha carreira de fé, o meu trabalho missionário, o meu trabalho evangelístico. Podem compreender isto? E ele era um apóstolo escolhido por Deus. Então, meu irmão, minha irmã, entenda isso e participe. Faça a sua parte na obra do Senhor, seja ela qual for. Nem que seja apenas, eventualmente, só para comparecer, louvar junto, orar junto, concordar com as palavras que sejam ditas na casa de Deus, abençoar com a sua oferta, com o seu dízimo. Tudo isto faz parte, porque a vida do crente é essa. Você pode se vangloriar depois, não fui na praia, mas fui na casa de Deus e alimentei a minha alma. Quer dizer, Deus alimentou a minha alma. Olha que coisa maravilhosa. Vá na praia num outro dia, quem sabe num feriado, quem sabe num dia da semana que seu esposo teve uma folga. Vamos dois curtir as ondas do mar. Aproveita e pesquem um peixinho e tragam para o pastor que ele gosta. Você pode compreender isto? Você entendeu essa palavra? Então, aí mesmo onde você está, diga amém. E agora sim, vamos fazer uma breve oração para encerrar. Amém? Feche os seus olhos. Mais uma vez, eleve a Deus os seus pensamentos. Querido Deus e amado Pai, mais uma vez te agradeço pela oportunidade de estar falando aos teus filhinhos, à tua igreja. E quem sabe, alguns que ainda não te conheçam bem, mas estão agora prestando atenção, aprendendo, se preparando, quem sabe, para se decidir para ti. Seja qual for a situação, Senhor, abençoa. Abençoa os familiares, abençoa os lares onde essa palavra está sendo ouvida, as famílias de uma forma geral. Acima de tudo, Senhor, abençoa a tua igreja com sabedoria, sabedoria dos altos céus, e que nos é pregada pelos teus filhos do passado, como Paulo, Pedro e outros mais, todos os patriarcas do passado e os apóstolos. Agora, Senhor, dá-nos um final de dia e uma semana cheia da tua graça. Leva-nos à tua casa para te adorar nos cultos, nos dias e horários certos. Mas acima de tudo, Senhor, dá saúde aos teus filhos, sara os enfermos, em nome de Jesus. E até nos vermos novamente, Senhor, neste encontro, nos vermos no sentido moral e espiritual. Despede-nos na tua paz e que a graça do teu Filho Jesus e que o teu amor e a comunhão com o teu Santo Espírito esteja em nós e sobre nós todos os dias das nossas vidas. É o que nós te pedimos e agradecemos
em o nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, que vive e reina para sempre. E todos digamos amém e amém.